Bom, me chamo Luiz Guilherme e eu vou estar fazendo aqui o primeiro vídeo da primeira parte da Biblioteca de Estrutura de Dados de 2022.1. Nessa primeira parte vamos tratar de filas, pilhas e o Array for Busy People. Vou começar falando sobre as filas, né? Aqui eu estou usando o JavaScript para utilizar essa plataforma do Observable, que é para utilizar essa base de notebook, né? Que para ficar mais fácil de visualizar e para enviar os trabalhos. Aqui eu criei a classe Kiwi, com o init dela, o constructor, sendo o próprio array do JavaScript. O enqueue, que é a função insert, que ela vai pegar isso, vai dar push no dado, que é para inserir no array. O push vai inserir no final do array, que é o que acontece, que a inserção ocorre no final e a deleção é do primeiro, ou seja, ocorre a inserção no tail e a deleção do head, da fila. O dequeue, ou a deleção, né, o delete, vai retornar o shift desses dados, desse array, que o shift no JavaScript ele apaga o primeiro elemento do array. O top é basicamente o index do último elemento da lista, desse array, né, no caso, não lista, desculpa a lista porque eu estou acostumado com Python, né, é o último elemento do array, o index do último elemento do array. Aí aqui alguns exemplos de inserção. Inseriu tudo. Ele deletou inseriu os mesmos valores e deletei. Ele retornou 1, que é o primeiro valor aqui. E para comprovar isso, fiz a mesma coisa, deletei e retornei o valor, o array, está aqui. Pilha. Pilha é basicamente a deleção, a gente vai trabalhar no último elemento, né? Inserção sempre no final do array e a deleção também do último elemento do array. O construtor eu também utilizei o próprio array do JavaScript. Aí o push, ou insert, ele vai fazer o push mesmo dos dados, do dado selecionado. E o pop, que ele vai, no caso o push, né, ele vai inserir no final do array, e o pop que vai deletar o último elemento do array. Aí temos aqui mais alguns exemplos de inserção. A deleção dos mesmos elementos, ó. Ele deletou o último elemento. E aqui para comprovar isso também, deletei. Agora a gente vai falar um pouco do Array for Busy People, que é basicamente um desafio que só pode utilizar array, não pode manipular bit, e são arrays de tamanhos indefinidos. Eu vou estar utilizando o array de tamanho 100, com as funções init, get e set, e todas essas operações têm que ocorrer em odd 1. Bom, como eu poderia utilizar outros arrays para me auxiliar, eu utilizei um total de 3 arrays. O array principal, que é o que será manipulado de verdade, que é esse primeiro aqui, com o tamanho que eu defini de 100. Os arrays auxiliares, que vai ser o primeiro aqui, para guardar os index dos elementos adicionados aqui, e esse segundo, os valores mesmo dos elementos adicionados. Também defini o valor, né, do tamanho, e o valor padrão, que é -1, para facilitar na hora de criar o código, que eu estou utilizando como -1. Primeiro eu fiz a função isDefined, para ver se esse index já foi definido dentro desse primeiro array. Aí para provar isso, eu peguei o index e vi se ele era menor do que o tamanho, né? Porque se ele for maior, ele não vai poder fazer parte desse array. Eu fui verificar se o valor daquele index já tinha sido definido, né? Porque se não tivesse sido definido, ele seria um valor 0. Essa linha aqui é idêntica a essa, meio redundante, porque ele também está vendo se ele foi definido, se o valor já tinha sido setado,
se já foi setado algum valor. Mas essa segunda linha é mais para caso de erro nessa primeira linha, isso aqui pode cobrir o erro, já que eu estou usando ends. E isso aqui só vai retornar true se todos esses statements forem true. Essa daqui é basicamente definindo se o index que eu selecionei aqui está dentro da lista de index. Por exemplo, eu vou setar o valor no index 1, 1. Aí aqui eu adiciono o valor 1 na lista de index. O valor 1 vai ser adicionado, no caso vai ser adicionado 0, porque esse aqui é o tamanho da lista menos 1, e como essa lista ficou de tamanho 1 menos 1, ficou 0, então foi adicionado 0 no primeiro index desse array. Então, como aqui é 0 e 0 vai representar o primeiro valor disso, vai ser igual ao index que foi selecionado, que no caso é 1. O get, que primeiro eu vejo se o index está definido. Se estiver definido, eu retorno o próprio valor, que eu selecionei. Senão ele vai retornar menos 1. E o set, que eu preciso do index e o dado que vai entrar nesse index. Aí eu adiciono o index selecionado na lista de index. O valor que vai apontar para essa lista de index nos valores. E eu insiro na lista principal, no index que eu selecionei, o dado. Aí aqui eu tenho mais alguns exemplos. Setei o segundo valor, no caso, para 16, o terceiro para 10, o quarto para 2002 e o 12º para 7. Aí está aqui, 0 que não foi setado, 16, 10, 22, aí o 7 na posição 12 está aqui. Aí agora aqui estou mostrando o exemplo de substituindo um valor. Setei os mesmos valores, só que na hora disso eu substituí o 7 por 11. Está aqui. E aqui o teste da função get. Eu setei os mesmos valores e pedi para ele me dar get no index 3, ou seja, o quarto valor, que é o 2002. E foi isso para a primeira parte foi isso para a primeira apresentação da aula de estrutura de dados.